Eu já vou fazer aqui uma citação do paper, que eu acho que vai dar bastante luz aí para a nossa caminhada. Principalmente acho que a parte final, né, dessa citação aí. Bom, deixa eu ver aqui se está certo. Isso aqui. Pronto. Só que aqui não tem a ver muito com o trecho do paper que eu estou lendo, mas tudo bem. Ah, não, tem a ver sim. Olha aí que interessante. Parece intuitivo que grande parte da tarefa metodológica do discipulado cristão é a superação do dualismo teoria e prática, né? E de fato, tá, gente? Há uma tensão real aí entre crenças intelectualmente organizadas, né? E uma prática que corresponda a tais crenças. É a velha luta aí entre ortodoxia, ortopraxia, né? E ortopatia. Quando valores são incorporados, quando a ordem divina de não cobiçar torna-se em contentamento. Então observe aí, né? Há uma tensão real, né? Então, quando valores são incorporados, tá? Por exemplo, a ordem de Deus não cobiçará, ela vai se transformar numa virtude. Qual? O contentamento. Então a vida vai se tornando um tipo de testemunho de uma nova realidade, de um novo horizonte que se aproxima. Não é legal isso? Não é legal? Então o que está acontecendo aqui, pessoal? É que a igreja cristã ela está se tornando, de fato, aquilo que Alistair McGrath, que Wenger, que James Smith chamam aí, cada um dá um nome diferente, né? Comunidade epistêmica, comunidade de prática, incubadora de virtudes, né? Então, grande parte da tarefa metodológica do discipulado cristão é a superação desse dualismo, o dualismo entre teoria e prática. E esse dualismo ele só pode ser superado no contexto de uma igreja que não sacrifica a cristologia, como nós já vimos, por causa da formação moral, mas que encontra no próprio Cristo a fonte, né, de transformação moral das pessoas. Tá? Paulo usa uma analogia, né, de cristãos como cartas vivas. Muito interessante isso. Né? A linguagem de Paulo em 2 Coríntios 3 é muito forte, no sentido de que uma nova aliança viria, que Deus escreveria sua lei na mente, nos corações, eco aí dos profetas, né, Jeremias, Ezequiel, e aí o Espírito habilitaria o coração para a gente obedecer de forma espontânea e voluntária os mandamentos do Senhor. Ezequiel 36 Deus fala, eu mesmo farei com que andeis os meus estatutos e juízos e os temeis. E Paulo é claro em 2 Coríntios 3,5, quando ele diz, olha, como se por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Tá? Parece uma conclusão razoável, né, pessoal? Aí que se virtude é lei internalizada, o que resultaria numa obediência espontânea, né, natural, não sem esforço, é importante deixar isso claro, porque Cristo é um exemplo disso. Quando ele quis obedecer o Pai, transpirou suor como gotas de sangue, então Deus te dá graça para você se esforçar. Isso é interessante, né? Muita gente acha que esforço é o contrário de graça. Não. A gente esforça por causa da graça. A graça é o pano de fundo que nos dá recursos para, inclusive, sofrer por causa da obediência. A obediência, não, o fato de ser operada pelo Espírito não quer dizer que ela é suave. Né? Ela é operada pelo Espírito e isso pode implicar, inclusive, num martírio, propriamente dito. Né? Agora veja bem, se a sabedoria tem relação com o reino de Deus, com o governo de Deus, com a lei de Deus e assim por diante, e eu gosto muito de um conceito, né, acho que é do Al Wolters, né, que ele fala, do Albert Wolters, né, no livro A Criação Restaurada, porque eu estou pensando no livro em inglês, ele fala que justiça é uma ordem de relações corretas. Né? Então o reino exige pessoas que saibam circular no mundo e viver no mundo dentro de uma ordem de relações corretas, de ordens justas. Né? Até o conceito hebraico de justiça, de tzedakah, tem essa conotação. Então justiça é uma força divina, tá, que permeia toda a realidade, né, e a preserva de modo que ela não volte a uma situação de caos. Então o que Deus está fazendo? Né? Deus, né, pela graça dele, né, está nos dando. Então observem que de alguma maneira nós seres humanos participamos, né, da ordenação dessa realidade a partir da justiça de Deus. Então a tradição da sabedoria, a gente já viu isso, sofreu uma série de alterações históricas e hoje ela está muito próxima do conceito de lei, nós já falamos sobre isso. O que é curioso, né, que existe um debate aí muito importante sobre a relação entre lei e graça, se há uma descontinuidade. De fato, a lei não justifica, mas a lei de Deus é operosa em nós pelo poder do Espírito, nos termos, né, do Sermão do Monte, nos termos da tradição apostólica. Né? Então, o discipulado cristão, ele vai assumindo uma conotação muito específica na medida que somos transformados de glória em glória à imagem de Deus no poder do Espírito. Deus vai nos orientando. Então, existe uma dimensão prescritiva da palavra de Deus, sim, a santificação é prescritiva, Deus está dando ordens, existem comandos de Deus, mas a gente não tem mais
tem medo de ser condenado. A gente agora deseja amar o Senhor e obedecer os seus mandamentos, justamente porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer um pouco para frente até em Romanos 8 sobre isso, né? De que a lei de Deus, né, ela é operosa em nós. Ok? Ela é operosa em nós. Então vou citar mais uma imagem aqui, mais um texto, né? O discipulado cristão acontece a partir de relações em um ambiente específico. Observe aí, a igreja cristã é uma comunidade e um contexto litúrgico que forma pessoas para uma vida sábia. Mas como tal formação acontece no contexto da igreja visível e local? Eu vou sugerir aqui, gente, 4 círculos formativos que acontecem a partir aí da igreja local. Culto, instrução, comunhão e missão, ok? Vamos pensar aí em 4 estruturas ou 4 contextos formativos, tá? James Smith, no livro dele, Você é Aquilo que Ama, ele trabalha o conceito de arco narrativo do culto cristão. Que o culto cristão tem um arco narrativo, né, que é basicamente a adoração, a confissão de pecado, o momento do ensino bíblico, a comunhão e o envio. Eu vou usar essa estrutura do arco narrativo, derivado da liturgia, e vou falar... Bom, Smith vai dizer que esse arco trabalha uma espécie de macro-encenação do relacionamento entre Deus e criação, né? Porém, eu não os percebo apenas como momentos do culto, também mas como contextos formativos derivados da ordem litúrgica. Então eles podem acontecer fora do ambiente de culto, mas a partir da igreja local. Tá? São serviços pedagógicos, de educação, que são realizados em tais contextos a partir da estrutura da igreja local. Né? Então, nesse cenário, gente, a pedagogia cristã acontece na integração aí, no caso, entre eclesiologia e liturgia. A igreja vira uma grande escola nesse sentido.